Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time na TV e no YouTube desta quinta-feira, dia 15 de setembro. Os bastidores das campanhas políticas na reta final das eleições deste ano. Na edição de hoje, você vai entender por que os presidenciáveis decidiram partir para o ataque nas propagandas eleitorais do rádio e na TV. Te contamos também os compromissos que os candidatos tiveram hoje e quais regiões estão no foco das campanhas. Na corrida pelos governos estaduais, tem pesquisa Datafolha saindo do forno. Você vai ver os números e as análises com o nosso time, aqui na nossa arena. Testes de urnas com biometria serão feitos em 18 estados e no Distrito Federal. O acordo foi costurado pelo ministro Alexandre de Moraes depois de uma sugestão dos militares. E a CNN segue na cobertura especial do funeral da Rainha Elizabeth II. Ao vivo de Londres, chamamos Márcio Gomes. Bem-vindo, Márcio. Oi, Evandro. Boa noite para você, boa noite a todos que assistem ao CNN Prime Time. Hoje estamos acompanhando mais um dia de devoção e sacrifício dos súditos britânicos nessa despedida à Rainha Elizabeth II. Hoje, a fila para participar do velório do corpo da rainha alcançou a sua maior extensão, 8 quilômetros, alcançando exatamente este ponto em que nós estamos. Daqui a pouco vamos mostrar os detalhes e também mostrar como os ingleses se prepararam para este evento único na história, com organização britânica. Os detalhes daqui a pouco, Evandro. Até já. A gente vai conversar sim. Obrigado, viu, por trazer já os principais destaques nesta quinta-feira, dia 15 de setembro. Notícia ao vivo, análise objetiva para você não perder nada há poucas semanas das eleições, no horário nobre da informação. Eu sou o Evandro Cini e este é o CNN Prime Time. Bem-vindo e bem-vinda. Pessoal, a gente já começa com a Arena Eleições. Quero apresentar o pessoal que está por aqui hoje para fazer companhia para mim e para você que nos acompanha ao vivo. Tem aqui Yuri Pita, que é todo dia na casa. Na casa demais, né? Eu entrei aqui um pouquinho antes, desculpa. Raquel Landim, também a nossa analista de economia, está por ali. Oi, Raquel. E a nossa convidada especial hoje, Ludmila Jar, médica cardiologista, muito conhecida de todos, sempre fala conosco aqui. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui também no Arena, viu? Obrigada, Evandro. Boa noite a todos. Boa noite. E do lado de cá, em Brasília, a nossa companheira de lá, Thaís Arbex. Boa noite, Thaís. Seja muito bem-vinda, viu? Vamos começar a nossa Arena. Olá, Evandro. Boa noite para você e para todo mundo. Bom, pessoal, eu já quero trazer para o centro do nosso debate, os bastidores das campanhas políticas, né? Na reta final dessa campanha eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está focando uma busca de apoio por artistas. Essa informação é da nossa âncora Daniela Lima, que estava conosco aqui ao vivo até há pouco, no CNN 360, mas a gente também vai ampliar essa discussão para cá. Eu já aproveito para começar contigo então, Thaís Arbex. Por que esse foco nos artistas neste momento, nessa reta final para as eleições de 2022? Cine, o que tem uma avaliação bastante forte nas campanhas como um todo, que é a conquista desse eleitor jovem, principalmente o eleitor de 16 a 18 anos. Esse eleitor jovem, ele ainda não está completamente decidido. A gente conversa com experientes políticos, com especialistas em campanhas, e eles dizem que esse eleitor pode ser também determinante. Então, esse movimento da campanha do candidato Lula tem essa intenção, conversar com esse público, fazer com que, por meio das redes sociais, por meio desse engajamento que acontece nas redes sociais, ele consiga chegar também nesse eleitorado. É claro que a gente já viu as pesquisas mudarem bastante, até o Yuri, que é o nosso especialista máximo em pesquisa, pode me ajudar, mas há uma avaliação de que é preciso fazer mais, que de fato esse eleitor ele precisa de uma atenção maior. Há algumas semanas a gente trouxe aqui um levantamento exclusivo que mostrava como aumentou o número desses eleitores, dessa faixa, lembrando que essa faixa não tem obrigação de votar, ou seja, ela quer ir votar por iniciativa própria, e que dentro dessa faixa aumentou, é predominante o número de meninas que querem votar. Então, há um público que não viveu a história recente, que precisa
ser conquistada, Cine? Bom, pessoal, aliás, falando em candidato Lula do PT, está fazendo campanha hoje em Montes Claros, norte de Minas Gerais. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre a agenda de campanha de todos os candidatos à presidência agora em 2022. Quero aproveitar para apresentar Felipe Moura Brasil, que também está conosco aqui em São Paulo. Participou ontem direto no estúdio, permanece hoje. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui. Opa, vamos seguir. Aliás, eu quero perguntar para o Yuri, já que Thaís jogou para você esse caminho, Yuri, o foco nesse eleitor jovem e, ao olhar as pesquisas eleitorais e a busca destes candidatos, aonde está esse eleitor e qual é a dificuldade para quebrar essa barreira? Oi, Evandro, bom, antes de tudo, boa noite mais uma vez e que bom que a senhora está aqui, doutora Ludmila. Acho que tem um aspecto que a Thaís tocou no ponto que é fundamental, que é essa não obrigatoriedade dos jovens, principalmente de 16, 17 anos, e que começaram a se interessar por política no momento, talvez, dos mais conturbados do nosso atual período democrático, que foi justamente a forma como se ocorreram as eleições de 2014, o impeachment de 2016 e a eleição de 2018, puxando ali para aqueles que já conseguiram resgatar um pouquinho dessa história, seja pela aula, seja pelas conversas em casa. Então, quer dizer, é um eleitorado que vai estrear nas urnas depois de dois momentos muito fortes da política, né? Pensando o que foi a eleição de 2018 com a quebra da hegemonia do PT e a vitória do presidente Jair Bolsonaro, de uma forma, numa campanha muito inusitada e marcada pelo atentado à faca que o presidente sofreu, ou seja, uma campanha que tem ali uma marca de violência já, a gente vai aprofundar mais o quanto isso também está aqui em 2022, mas já em 2018 com essa força e o próprio processo do impeachment, que é um ponto fora da curva num processo natural de um ciclo de 4 anos, como que a gente está vivendo agora, que bem ou mal, o presidente vai terminar o seu mandato. Então, conseguir mostrar para esses jovens que ainda estão na próprio amadurecimento pessoal, como fazer as suas decisões políticas, por si só já é difícil. Neste ambiente radicalizado e com as questões, consequências dessa radicalização, inclusive de problemas de violência, torna o desafio das campanhas ainda mais difícil. E Ludmila, a gente está falando de anos em que a comunicação se tornou essencial, principalmente por conta da pandemia. De que forma que você vê a importância de se comunicar com todos e principalmente com esse público jovem, e também é difícil furar esta barreira no seu modo de ver, e esses artistas, essas pessoas que influenciam outras pessoas, elas também passaram a assumir um papel mais relevante diante de uma dificuldade de comunicação pública para essas pessoas? Evandro, eu agradeço a primeira oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. E esse tópico é muito importante, realmente ele veio à tona com a pandemia. Como é que a gente consegue se comunicar de uma maneira clara e adequada com diversas faixas etárias, com níveis intelectuais e sociais completamente distintos, quando a gente quer levar uma informação que é central à vida daquela pessoa? Saúde, educação, escolha política. Então, esse é um desafio da humanidade de um país como o Brasil, que sofre uma queda de investimento em cultura, em educação, em formação há muitos anos. E hoje a gente está pagando o preço. Então, quando nós estamos falando de um ambiente difícil, no qual a violência predomina, no qual a falta de informação, a informação falsa, vem, infelizmente, predominando entre as crianças, os adolescentes, os jovens, é tempo de nós refletirmos e utilizarmos esse momento para tentar minimizar essas barreiras. Os artistas, eu acho que eles são grandes portas-vozes de qualquer país. O Brasil tem uma riqueza cultural única. Quando nós falamos dos artistas, independente de candidato A, B ou C, nós estamos falando de vozes que representam toda uma sociedade. E eles têm um talento próprio para se comunicar. Então, ter os artistas envolvidos nesse processo de gerir uma informação e de levar as pessoas. E no sentido agora, eu acho muito mais importante do que o artista escolher o candidato A, B ou C, mas o artista falar sobre o debate das ideias, defender a democracia, dizer o sim à ciência, à educação. Então, todos esses aspectos eu acho que são relevantes nesse momento. Os artistas, a cultura, as riquezas, nós temos que tentar
fazer com que isso aflore na casa do brasileiro e, ao mesmo tempo, olhar para um futuro e dizer a educação, a ciência, o investimento na ciência e tecnologia é que vão tornar a informação relevante para a tomada adequada de decisão. Felipe Moura Brasil, eu queria apenas, antes da gente seguir, lançar uma questão para você. Hoje, olhando todas as campanhas, todos eles têm um acesso a essa categoria de artistas e usar esses artistas como uma ferramenta, ou uns têm mais facilidade que outros para acessar essas pessoas que conversam com milhões de cidadãos brasileiros por meio das redes sociais, por meio da mídia, enfim, todos os meios de comunicação? Olha, acredito que boa parte dos artistas estejam do lado da campanha do Lula, mas você tem uma parcela ali que tem uma rejeição muito grande à esquerda petista e que acabou aparecendo aos poucos, a conta-gotas, para apoiar o bolsonarismo. Não vejo tanto isso acontecer com o Ciro Gomes e com a Simone Tebet. Agora, essa relação jovens, artistas, queria trazer aqui uma reflexão sobre o que aconteceu também em 2018. Porque muitas vezes a gente fala do crescimento da militância bolsonarista nas redes sociais e fala do uso da máquina pública para isso também, porque tem ali assessores parlamentares que estão recebendo dinheiro público em gabinete, que fazem a militância na internet. Mas existia também, para muita gente, uma lacuna de representatividade na arena política e até no mercado da comunicação, em parte, no colunismo. Gente que defendesse algumas bandeiras que eles, das quais eles se apropriaram. Então, a posição contrária à legalização das drogas, a posição contrária à legalização do aborto, um endurecimento na legislação penal em relação à criminalidade armada, principalmente. Depois a gente viu muito ruído em relação à corrupção, claro. Então, essas pessoas começaram a se manifestar muito nas redes sociais. E isso mostrou uma certa beligerância ali entre o que havia na arena política, no mercado, e o que havia nas redes sociais, quer dizer, uma certa polarização. Então, as redes sociais passaram a dar voz a muita gente que não estava encontrando ressonância no debate político para as suas ideias, para os seus valores. O bolsonarismo viu aquilo crescer, esse é um movimento intelectual e cultural anterior a ele, e ele se apropriou disso na arena política, percebendo que havia uma brecha ali. E em relação aos artistas, você tem, volto a dizer, duas forças, né? Porque o artista ele tem um talento, ele exerce uma influência, tem uma credibilidade em determinada área. E aí ele vai tentar influenciar em outra área na qual ele não é necessariamente especialista, a política, etc. Muita gente gosta daquele artista, admira a posição, se deixa influenciar ou concorda, muitas vezes, com o poder de persuasão do artista. Muita gente repudia. Isso foi muito bem explorado, esse repúdio aos artistas tentando orientar a sociedade pela campanha de 2016 do Donald Trump nos Estados Unidos. Eu me lembro até de um comercial que eles fizeram de pessoas comuns ironizando aquelas chamadas e convocações que os artistas faziam. E o Donald Trump, naquela eleição, ganhou da Hillary Clinton, que tinha muito mais artistas na sua campanha. Então, isso também é uma maneira de você medir o desempenho dos candidatos, de como explorar isso. Se a campanha do Lula explora demais, de uma maneira que, olha, os artistas são os sábios, os gurus, você precisa fazer o que eles fazem, fica arrogante. Então, também é preciso encontrar o tom em termos de marketing político. E o bolsonarismo sabe mais ou menos reagir. A questão é, o eleitorado indeciso vai pender para onde? Bom, falando em bolsonarismo, eu quero falar um pouquinho também da campanha do presidente Jair Bolsonaro. É aguardado hoje no Rio de Janeiro, em um culto de comemoração ao aniversário do pastor Silas Malafaia. Essa cerimônia está prevista para logo mais, a partir das 7 horas da noite, no bairro da Penha, na capital fluminense. Quero voltar a falar com vocês, então, e daqui a pouco a gente vai trazer os nossos repórteres nessa cobertura da agenda dos candidatos. Inclusive, a gente tem acompanhado nesses últimos dias de campanha, além dessas viagens feitas por estados que são chave para essas campanhas, um tom mais agressivo ali, nos vídeos gravados para a TV, nas falas de rádio. A gente já deve esperar um ataque mais forte nesse fim de campanha, Raquel Landim? Acho que sem dúvida, Evandro. E acho que o
tom das campanhas e a estratégia, ele já está dado, né? Não é à toa que Bolsonaro vai novamente num culto evangélico. Ele está jogando todas as suas fichas na aposta nesse eleitorado evangélico, nos valores conservadores, no antipetismo, para ir para o segundo turno. Essa é a grande aposta dele. O pessoal que está no entorno dele acredita muito que esse eleitorado vai conseguir levar Bolsonaro para o segundo turno. O que o PT está fazendo com a questão dos artistas é uma reedição do que ele sempre fez, né? Que é juntar, ele sempre teve esse tipo de apoio. E agora eles tentam dar uma áurea de o PT como única alternativa ao mal. As duas campanhas acabam falando muito no bem contra o mal. São tons diferentes, mas é um pouco disso, né? Então, juntar várias vozes, de vários espectros, com um tom muito mais leve que o do bolsonarismo, mas para dar esse ar de que nós somos o bem para vencer o mal. Bom, a gente tem até uma apuração aqui do Gustavo Uribe que ele fala o seguinte: Lula dedica espaço para escândalos da era Bolsonaro, o MEC, o sigilo de 100 anos, o esquema das rachadinhas, a questão da compra dos imóveis com dinheiro vivo. Já Bolsonaro abre e fecha com pancada no Lula, chamando de ladrão. Yuri Pita, e neste caso, a gente vê um espaço aberto demais a ataques de ambas as partes e um espaço que acaba ocupando também aquele que seria para a gente compreender as propostas políticas desses candidatos. É natural que né? Chega uma hora ali na campanha, nessa reta final, que acaba tendo. E por que sempre acontece na reta final o ataque? Porque justamente é um momento de tomada de decisão final. O que, na verdade, a gente está acompanhando de diferente nessa campanha é que a decisão do eleitor e em torno desses dois polos, de Lula e Bolsonaro, foi tomada de forma muito antecipada. Fica mais difícil para esse tipo de ataque causar apelo. Mas uma curiosidade, esse eleitor, ele faz a sua escolha a partir dos ataques que um faz em outro, ou seja, tal pessoa escolheria Lula porque o Bolsonaro disse que ele roubou o dinheiro lá atrás porque ele é ladrão, ou tal pessoa vai escolher o Bolsonaro porque o Lula disse, enfim... É mais um dos elementos, né? Não dá para botar uma variável só. Tem muita gente que diz no marketing político que quem bate perde. Tem muito disso. Você não pode ser muito agressivo. Muito agressivo, porque o eleitor que não é tão torcedor, ele fica um pouco retraído. Porque a gente tem 16 dias para as eleições e um monte de gente indecisa ainda, né? Na verdade, a estratégia clássica de campanha é você tentar ser mais propositivo no blocão ali, no programa partidário, seja no rádio, seja na TV, e nas inserções você é mais agressivo. Mas isso é a estratégia básica de qualquer campanha oficial, seja para presidente, governador, para prefeito, para qualquer desses cargos majoritários. A diferença que a gente está vendo é por serem duas figuras tão conhecidas, tão poderosas no sentido de capacidade de aglutinar os seus apoiadores e apoiadores muito aguerridos. Quer dizer, quem está com Lula provavelmente há muito tempo. E quem está com Bolsonaro, aderiu a Bolsonaro em 2018, está de uma forma muito aguerrida também. A gente viu isso no 7 de setembro. A foto do 7 de setembro é mostrar que existe uma massa muito aguerrida de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que vão com ele até o fim. A grande questão é qual é esse fim e o que sobra depois do debate político e o quanto isso limita a atuação dos outros candidatos. Ciro Gomes tentou quebrar essa polarização também tentando se colocar de uma forma mais incisiva. O que a gente percebe de Simone Tebet é um caminho oposto. Ela vai para o discurso da pacificação, sem deixar de apontar para os problemas dessa radicalização. Mas, no fundo, aí voltando para a sua pergunta, a questão das propostas, sempre foi muito difícil se fazer um debate público com muitas propostas. Acho que a doutora Ludmila pode ajudar a gente aqui nessa questão da saúde. Esse caso do piso da enfermagem, por todo o mérito que os enfermeiros tenham, mas mostra muito como no próprio Congresso Nacional o debate é feito, as decisões são tomadas muitas vezes com interesses eleitorais e sem a que precisa depois consertar ali, né, tentar chorar o leite derramado, no caso, tentar resolver uma questão que é meritória, mas que
precisa fazer a conta antes, não depois. Quer colocar a tua opinião, doutora? Quero, eu acho que quem perde é o Brasil, quem perde é o brasileiro com esse tipo de motivação que faz com que os candidatos, ao final da campanha, passem a ficar mais agressivos, demonstrando os defeitos de um. Nós realmente não sabemos quais são as propostas de cada candidato para a educação, para a saúde, para a cultura, para o investimento. Então, esse é um problema. Quando o Yuri comentou a questão do piso da enfermagem, uma polêmica que hoje ganhou todo o noticiário com o julgamento pelo STF, nós, profissionais da saúde, sabemos o quão importante é a enfermagem, o quão toda a classe de profissionais da saúde merece ser valorizada, a enfermagem muito, porque existe uma disparidade muito grande entre a valorização do médico e do enfermeiro. Então, do ponto de vista nuclear, a proposta é excelente, ela quer nivelar para cima, mas o grande ponto é, isso foi discutido com os estados? Como é que estão as instituições, as santas casas, os hospitais públicos? Então, o que aconteceu? Quando essa proposta, de uma maneira rápida, passou sem a devida discussão, sem a colocação de quais são as possibilidades, de onde nós vamos tirar o investimento, o que aconteceu? Demissão de funcionários, redução de carga horária. Então, falta ao Brasil debate de ideias com um foco que é melhorar a vida dos brasileiros. Por isso a gente está falando em radicalização, em polarização. Por isso a história de usar artista. Não, artista tem que ser usado para o bem. Artista tem a ferramenta comunicação, talento, linguagem para o povo. Então o que falta, na minha concepção como médica, como cidadã, é que todos olhem para o paciente. O paciente é o Brasil. Mas está cada um olhando o seu antagonista. Vamos então ver quem eu vou destruir mais. Quem foi o mais corrupto ou o menos corrupto. Eu não vou basear nisso para decidir em quem eu vou votar. Eu vou votar em quem tiver a possibilidade de defender a democracia, defender o debate das ideias e ter uma proposta melhor para a gente resgatar os valores do brasileiro. Ainda nessa edição aqui do CNN Prime Time, a gente vai trazer mais informações sobre essa suspensão, essa maioria votada pela suspensão do piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem e também auxiliares de enfermagem. Nossa equipe está acompanhando essa história e é claro que a gente volta a jogar para a nossa análise aqui também. Quero só seguir e trazer mais da agenda dos candidatos antes disso. Você tem imagens ao vivo agora do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Minas Gerais, faz campanha na cidade de Montes Claros, que fica na região norte do estado. O ex-presidente está acompanhado do candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Calil, do PSD. A repórter Tainá Falcão está lá também, acompanhando. E daqui a pouco vai trazer para a gente um resumo dessa agenda que ela mostra, que ela acompanha, então, do candidato Lula. Nós não temos ainda a Tainá Falcão, exatamente porque ela está ali no meio agora das pessoas que estão acompanhando essa campanha de Lula hoje. Quero falar um pouquinho, então, com a Thaís Arbeck sobre isso. Ô, Thaís, você mencionou que há um foco de Lula pelo Sudeste e também Sul do país. São as duas regiões que agora, nessa reta final, devem ter uma presença, digamos assim, mais intensa da campanha de Lula? Sim, Cine, ontem a gente falava sobre isso. O candidato Lula hoje está em Minas Gerais. Há uma perspectiva, a agenda desse fim de semana já está fechada no sul do país, amanhã Porto Alegre, sábado Curitiba e domingo Florianópolis, uma região que tem um simbolismo bastante grande, porque está majoritariamente com o presidente Jair Bolsonaro. Então, a ideia é tentar conquistar aquele eleitor indeciso ali, como a gente falava ontem. E aí, mais para o final da campanha, é tão estranho falar isso, né? Porque falta tão pouco, mas 16. Mais perto do pleito, vou me colocar melhor, a ideia é fazer um giro mais intenso pelo Sudeste, priorizando São Paulo, interior de São Paulo. Mas o que eu consegui apurar hoje? Que os aliados do ex-presidente Lula em Minas querem que ele faça pelo menos mais 2 agendas lá no estado. Há uma avaliação de que, para esses candidatos, é preciso ter uma diferença de 8 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro no estado para ter uma margem folgada. Então, há uma demanda para que Lula volte ao estado, ainda não está definido. O que se sabe é que sim, essa região sudeste vai ser priorizada, mas que São Paulo está no topo da lista. Cine, nem sei se dá tempo ou se a gente já vai para o intervalo agora,
mas queria só Pode falar. fazer um adendo ao que vocês estavam falando sobre a subida do tom das campanhas nessa reta final. E estava pensando sobre isso e pensando nesse momento que a gente vive, em que a gente tem visto um crescente número de casos de violência política, que alguns, infelizmente, chegam a mortes. E aí, hoje, conversando no Supremo Tribunal Federal, perguntando um pouco da perspectiva para o julgamento daquela decisão do ministro Edson Fachin, que suspendeu trechos de decretos de armas no último dia 5. Sim. Esse julgamento começa amanhã no plenário virtual e vai até terça-feira. Ouvi uma avaliação bastante interessante, que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, cuja tendência é, por maioria, dar aval às decisões de Fachin, ou seja, referendar a decisão de Fachin, elas vão formar, junto com as últimas decisões do TSE, aquela que proibiu o uso de celulares na cabine e que também restringiu o uso de armas no dia das eleições, uma espécie de tripé do judiciário contra a violência política. Então, há esse movimento, há um olhar atento para isso. A gente vive um momento bastante difícil no que diz respeito à violência política. E aí fica a pergunta, até que ponto essa subida de tom dos principais candidatos à presidência não inflam ainda mais esse cenário, não colocam ainda mais gasolina em todo esse cenário que já está bastante tenso. Pois é, você acabou adiantando aqui um outro assunto que a gente vai trazer ao longo dessa edição aqui do Arena Eleições, Thaís, que são casos que estão sendo investigados no país por conta de violência que pode ser provocada por escolhas políticas, e também vamos retomar e atualizar para você o caso daquela intimidação feita pelo deputado Douglas Garcia contra a jornalista Vera Margalhães. Há avanços tanto em questões estaduais, também do Ministério Público Eleitoral. Já a gente vai trazer essas atualizações para você e jogar aqui para a nossa roda comentar também. Quero contar agora como foi o dia de campanha dos outros candidatos. O candidato do PDT, Ciro Gomes, passou o dia no Recife. Deu entrevista a programas de rádio e visitou a Casa 12, o comitê do PDT local, acompanhado da vice-prefeita da cidade, a Isabela de Roldão, que é candidata a deputada federal. Ciro Gomes foi questionado sobre um manifesto que estaria sendo preparado por uma ala do PDT pedindo voto em Lula, mas o candidato desconversou. Vamos ver. Hoje foi divulgado que um grupo de dissidentes do PDT deve lançar um manifesto semana que vem em favor do candidato Lula. Como é que o senhor vê isso? De minguar ainda mais a sua candidatura? Como é que é esse tipo de reação? Quando sair, se sair, a senhora pergunta ao presidente do partido e ao presidente da comissão de ética. Eu não tenho nada com isso. Olha lá, Yuri Pita. Ciro Gomes daquele jeito, né? Aquele jeito docinho de responder perguntas assim que são mais complicadas de se responder. Há um movimento dentro do PDT nessa busca do voto útil, ou seja, querendo que Ciro Gomes tome uma atitude parecida com que a tomou, por exemplo, Marina, de esquecer o que passou e oferecer esse apoio nesse momento? Tem um pouquinho disso, acho que é mais fora do PDT, mais vindo da campanha do PT do que de dentro do PDT, mas embora também tenha alguns setores, principalmente esses mais históricos, digamos assim, mais brisolistas, que estariam ali, e acho que isso vem muito ali do Rio de Janeiro, naturalmente, porque é quem conhece há mais tempo o presidente Jair Bolsonaro, o bolsonarismo, e tem toda uma trajetória ali de antagonismo político com o presidente Jair Bolsonaro, com o campo da direita. Agora, essa blindagem que Ciro Gomes tenta fazer nos votos que tem hoje, no fundo, o que ele teme, a grande encruzilhada para ele é não acontecer com ele em 2022 o que aconteceu com Marina Silva em 2018, uma espécie de efeito Orloff assim, de Marina em relação a ele. Porque Marina entrou na candidatura de 2018 ainda forte, com duas campanhas em que ela tinha crescido, 2010 e 2014. Ela é a candidata terceiro colocada mais bem votada na história do país, na votação que teve em 2014. Foi a única que ameaçou quebrar a polarização PT-PSDB antes de Bolsonaro ter conseguido ocupar o lugar do PSDB no antipetismo, e terminou 2018 com cerca de 1 milhão de votos. Sendo que naquela campanha ela começou com uma intenção de voto bastante alta e era ela a principal antagonista
em relação a Jair Bolsonaro nos debates, na própria campanha, na forma de se colocar, pelo recall que ela tinha e como ela estava se colocando no debate. Quando houve o atentado contra Bolsonaro e ela perdeu o seu antagonista, de certa forma ela também acabou perdendo esse espaço. Depois, claro, houve a recuperação do PT com a candidatura de Fernando Haddad sendo oficializada e o PT ainda demonstrando força, ainda que naquele momento não tivesse condições de enfrentar o bolsonarismo, tanto que perdeu. Mas, no fundo, a grande encruzilhada de Ciro Gomes é conseguir preservar o seu capital político da forma que der, seja evitando esse tipo de debate dentro do partido, seja tentando manter os seus aliados internos. E vários deles ainda hoje falam, não, a gente está lá, a gente vai lutar até o fim, a gente não vai esmorecer e depois, no segundo turno, ver o que vai fazer. Quando vou só complementar o Yuri rapidinho, o Ciro Gomes ele cita o presidente do PDT e o Comitê de Ética porque o PDT tem candidato, eles não podem apoiar publicamente outro candidato. Mas eu conversei faz pouco tempo com o Carlos Lupe e ele presidente do PDT, e ele se mostrou muito refratário. Ele chamou o voto útil de voto inútil, porque é quando ele diz aí a pessoa não se manifesta claramente o desejo de voto dela. E disse que a estratégia deles é bater tanto em Lula quanto em Bolsonaro, porque Ciro Gomes seria a segunda alternativa para o eleitor de qualquer um dos dois. Felipe. Ele está tentando manter aí os votos de todas as maneiras possíveis. Esses pedetistas históricos, eles nunca vêm a público nominalmente, né? Fica assim, tipo um grupo que está atuando aí nas sombras para fazer essa pressão interna, similar à externa que o Lula faz, que o Lula avaliza, pelo menos, que os petistas façam. Eu considero, do ponto de vista democrático, muito interessante que haja uma dissidência no campo da esquerda, quer dizer, que haja divergência. Essa ideia, eu sou um tanto refratário à ideia, de que os membros de cada campo ideológico, já que a ideologia é colocada lá como um valor máximo na hierarquia do debate político, que também eu critico, mas essa ideia de que todos os membros tenham que se submeter à liderança que é mais popular, eu acho problemática. Do ponto de vista democrático, é muito interessante que haja opções dentro de cada campo e que cada um traga ideias diferentes, como a doutora Ludmila estava falando, propostas diferentes para o país e que se critiquem também em relação ao seu histórico, das suas ações, das suas omissões. E esse é o termo que muita gente fala dentro do PDT em reação a esse movimento do PT. É o PT, de novo, com a sua tendência hegemônica. Isso é um fato. O PT, até por ser o maior partido, isso não é uma exclusividade da esquerda, mas na esquerda tende a ser mais orgânico, essa tendência de hegemonia. Mas é claro que quando a gente vê as ações do presidente Jair Bolsonaro por ter se tornado o principal líder da direita, ele também tenta exercer essa hegemonia. Isso é natural da política. A grande questão é quando você consegue fazer composições que te deem que todo mundo ganhe, ou você tenta se impor. E isso é muito da crítica que os pedetistas estão fazendo ao PT de novo. Já havia ocorrido isso quando o PT era governo e agora volta esse discurso. Só um complemento, e depois, eventualmente, mesmo que o Lula ganhe, não vai ter ninguém no campo da esquerda que possa dizer, eu avisei. Não foi só a direita que estava falando mal a respeito, porque o Ciro Gomes coloca assim, como é que vai ser o dia seguinte? Vocês acham que o país vai estar pacificado? Quer dizer, ele tem uma argumentação, ele tem ali as suas posições a respeito do que pode ser o governo Lula e que não agrada a ele, essa perspectiva, esse horizonte. Então, ter num campo alguém que possa dizer, olha, eu estava criticando isso, olha, vocês votaram nisso e eu falei que poderia acontecer isso, porque senão você dá de bandeja à oposição para o campo adversário se o governo for ruim. E é muito importante também que surjam novas lideranças no campo da direita. Pessoal, quero falar um pouquinho ainda da candidata Simone Tebet, do MDB, que começou o dia em Fortaleza. Simone Tebet deu entrevista coletiva, fez uma caminhada no centro da capital. A candidata também almoçou com jovens empresários e convidados da sociedade civil. Tebet participou de um encontro com lideranças evangélicas femininas do Nordeste, da Igreja Assembleia de Deus. Ela deu ênfase em um dos focos da campanha dela, a reforma tributária. Vamos acompanhar. Então, a reforma tributária que está aí, na realidade, são 3 que nós precisamos aprovar. Uma delas é sobre o consumo. De uma forma prática, bem objetiva. Se nós formos eleita presidente da República, nós temos condições de aprovar essa reforma tributária no Senado este ano. Ela está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça.
Yuri Pita, você tem também a apuração aí da campanha de Simone Tebet. Ela pretende ampliar as entrevistas, falar mais para tentar colar também mais naquele que está à sua frente neste momento, que é Ciro Gomes? Tem essa disputa particular ali pelo terceiro lugar na campanha que Simone Tebet começou a vislumbrar, eventualmente conseguir ultrapassar Ciro Gomes. Tem uma expectativa grande para o Datafolha de hoje, por exemplo, e para as pesquisas do início da próxima semana, para ver se é possível, numa reta final, dar um estirão, conseguir esse impulsionamento na base do MDB. Essa rodada de uma série de entrevistas que Simone vai dar para alguns veículos de comunicação, para os jornais, etc., é visto como um dos aspectos para quebrar, para ser o contraponto desse clima mais beligerante entre Lula e Bolsonaro. Insistir, dobrar a aposta no discurso de pacificação do país e de poder tentar se colocar como a candidata que mais apresenta propostas, que teria o programa de governo mais robusto. Tem sido muito esse discurso. Claro que nesse ambiente polarizado é muito difícil conseguir fazer predominar esse discurso, mas é o caminho que foi traçado desde o início para a campanha de Simone Tebet, e muito no discurso não de fazer o embate, como Ciro Gomes está fazendo, contra essa campanha de voto útil que o PT começou a fazer. É justamente para pensar o contrário, falar, olha, é uma eleição que vai ser decidida em 2 turnos, então o primeiro turno a gente vai fazer isso, vai tentar ser o mais forte possível nesse primeiro turno com as nossas propostas, para daí sim no segundo turno tentar influenciar um dos dois lados e ser o que possa eventualmente conseguir ser o fiel da balança. Se essa virada acontecesse, seria um grande fato novo para Simone Tebet. Eu ouvi uma história muito curiosa, muito história, assim, não está acontecendo isso, não é uma informação de que isso vai acontecer, mas uma pessoa do MDB falando, olha, imagina se houvesse uma conjugação de forças entre Ciro e Simone. Isso não está colocado, ninguém falou disso, mas a pessoa falou como uma hipótese. Isso poderia ser um fato novo, não para quebrar a polarização, mas para dar mais peso para esse debate do segundo turno que estão dando como certo que vai acontecer. E, pessoal, a gente faz uma pausa rápida e daqui a pouco a gente faz a gente vai seguir com as pesquisas eleitorais. Bolsonaro e Lula estão empatados na margem de erro no estado do Rio de Janeiro, segundo a Quest. E a expectativa para os números do Datafolha nacional e estadual, que saem daqui a pouco esses números. Primeiro, os estaduais, que a gente vai contar para vocês aqui ao vivo. Nós falamos também do caso de violência envolvendo a jornalista Vera Magalhães. A Procuradoria Eleitoral de São Paulo investiga o deputado estadual Douglas Garcia. Então, esperamos você com tudo isso e a nossa arena com os nossos analistas. Até já! 6h36 da noite, o CNN Prime Time está de volta com nossa Arena Eleições. É muito bom ter a tua companhia por aqui. Foi divulgada hoje mais uma pesquisa Genial Quest que mede a intenção de voto para a presidência entre os eleitores do estado do Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês então os números e Yuri Pita vai me ajudar. Pode vir aqui, Yuri. Temos aqui, Jair Bolsonaro então à frente de Lula no estado do Rio de Janeiro. Pois é, a pesquisa Quest já vinha mostrando uma situação de empate e uma ascensão das intenções de voto do presidente Jair Bolsonaro, e ele agora consegue passar numericamente. Ainda está dentro da margem de erro, que é de 2,5 pontos, mas já é uma situação, como tem essa tendência já consolidada há algum tempo, dá para se afirmar isso, e isso era mais ou menos esperado. Por quê? Algumas explicações, depois a gente entra no segundo pelotão. Mas principalmente porque o peso do eleitorado evangélico no Rio de Janeiro é maior do que na média nacional. No caso da Quest, a gente está falando de 1 em cada 3 eleitores se declaram, 1 em cada 3 se declara, evangélico. E a gente sabe que essa questão da religião tem sido um dos principais fatores aí mais correlacionados, que a gente chama, que mais ajuda a entender o voto das pessoas. Assim como a renda, a gente fala tanto que a renda, os mais pobres, tem uma maior tendência, uma maior probabilidade de votar no ex-presidente Lula. No eleitorado evangélico está muito consolidado que o presidente Jair Bolsonaro leva uma vantagem, e é isso que tem acontecido. Não à toa, Jair Bolsonaro está cumprindo uma agenda hoje eleitoral em comemoração ao aniversário do pastor Silas Malafaia no Rio de Janeiro. Principais cabos eleitorais ali na região. Está aqui o símbolo disso, né? Exato. E ajuda a interessar
ajuda a gente a entender isso, por que tem acontecido isso, esse X, como a gente fala, porque a rejeição de Lula também aumentou muito no estado do Rio de Janeiro, está inclusive numericamente maior do que a de Bolsonaro, muito por essa atuação dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no segmento evangélico. Vamos olhar para o restante do pelotão aí, Yuri? Soraya Tronic seguindo na casa do 1%, indecisos 4%, brancos e aqueles que não pretendem votar 6%. Aliás, a Raquel Landim me mandou um recado aqui que tem apuração sobre Rio de Janeiro. Pode falar, Raquel. Eu estava conversando no PT sobre essa virada e a sensação que dá é que eles sabem que é uma batalha um pouco perdida já. Eles dizem que sim, o presidente Lula precisa intensificar as suas idas ao Rio, mas o foco vai ser São Paulo. Não pode deixar desgarrar, Exato. Né? Perder de pouco. E eles apontam, além da questão dos evangélicos, que eu acho que é o fator principal, mas também a presença de militares e famílias de militares. O Rio de Janeiro ainda tem muito essa tradição, e aí Bolsonaro ganha de lavada, e a desorganização, eles mesmos admitem, do PT no Rio de Janeiro. Já faz muito tempo que o partido está muito desorganizado lá, vai mal lá, não tem candidato lá, mas aí temos um carioca. Isso que eu ia falar, Felipe Moura Brasil, tua terra, teu comentário. E não é só do PT, é a esquerda mesmo que ficou rachada, teve toda aquela polêmica em relação à candidatura ao Senado do Alessandro Molon, o Lula atuando de uma forma para tentar sabotar, porque preferia o André Siciliano, aí o Molon resistiu, aí houve uma discussão sobre qual foi o acordo que houve entre eles, uma rusga que ficou ali entre o PT e o PSB, que é o partido do candidato ao governo do Estado, Marcelo Freixo, que também perdeu um pouco do apoio dentro do próprio PT, e ficou mais fragilizado na disputa. O Cláudio Castro, ele disparou nas pesquisas à frente, é o atual governador, candidato à reeleição e candidato do Jair Bolsonaro. Eu vim apontando isso até como indicativo de potencial crescimento do Jair Bolsonaro, e está acontecendo, porque o Cláudio Castro, usando a máquina pública, tendo todo esse repertório religioso, porque ele milita ali em movimentos católicos há décadas, Renovação Carismática Católica, foi coordenador de um ministério na Arquidiocese do Rio de Janeiro, ele tem esse discurso de teor cristão, não é evangélico, mas tem o apoio dos pastores evangélicos, como o próprio Silas Malafaia, que está lá no Rio de Janeiro atuando também. Então, tem todo um discurso para um segmento que o Marcelo Freixo não tem. Marcelo Freixo, historicamente, defende a legalização das drogas, aí mudou às vésperas da campanha, justamente porque em todas as campanhas que perdeu não conseguiu atingir esse segmento, aí sou eleitoreiro. Então, assim, é o reduto eleitoral do Jair Bolsonaro ainda por cima. Sim. Por todos esses fatores juntos, ele vai crescendo alguns pontos e o Lula tem dificuldade de conter. Thaís Arbex, quer colocar a tua opinião também sobre a questão do PT e essa dificuldade que tem no Rio de Janeiro? Sim, acho que vai muito no que o Yuri falou, essa presença do eleitor evangélico ali, não à toa. Bolsonaro está hoje, como você citou, mas também não à toa, na semana passada, Lula esteve no Rio de Janeiro, fez 2 agendas no estado, uma delas com o público evangélico, reuniu pastores, reuniu fiéis para tentar falar com essas pessoas. A gente sabe que há uma desvantagem muito grande nesse eleitorado para o ex-presidente Lula. Ele criou uma série de ferramentas nas redes sociais, estava até olhando hoje a atualização disso, criaram grupos de WhatsApp e criaram sites, redes, perfis no Twitter e em outras redes sociais específicas para o público evangélico e muito focada, assim, estava até olhando o conteúdo, na desconstrução de notícias falsas em relação ao PT. Mas a gente sabe que é um caminho muito longo a ser percorrido, que talvez, assim como a gente debate a rejeição de Bolsonaro no eleitorado feminino, a gente também vê uma rejeição muito forte a Lula no eleitor evangélico. Essa pesquisa ela foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram feitas 1.500 entrevistas presencialmente entre os dias 10 e 13 de setembro. Há uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e eu lembro a vocês que ainda hoje a gente também vai ter pesquisas do Instituto Datafolha para os governos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Daqui a pouco a gente traz mais informações para vocês então sobre esses números para a corrida aos governos
governos estaduais. E a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já recebeu 8 pedidos para cassar o mandato do deputado Douglas Garcia, do Republicanos. O Conselho de Ética da Alesp tentou hoje notificar o parlamentar, mas a assessoria do gabinete não quis receber o documento. Agora, o Conselho enviou a notificação por e-mail. Caso esse e-mail não seja aberto, o Conselho avisou que vai tomar outras medidas para que ele seja avisado do prazo para fazer a sua própria defesa, a defesa prévia. Eu lembro a vocês, Douglas Garcia hostilizou e agrediu verbalmente a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura e do jornal O Globo, depois do debate com candidatos ao governo estadual. A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo também abriu um procedimento criminal contra o deputado. E o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou ainda que o Ministério Público Eleitoral se manifeste sobre o ataque do parlamentar à jornalista. O ministro quer que o MPE apresente eventuais providências que possam ser necessárias diante da gravidade do caso. Fontes da Procuradoria Regional Eleitoral informaram à CNN que o órgão já abriu uma investigação para apurar o caso. Essa informação vem, então, de Caio Junqueira. E eu quero saber de você, Yuri Pita, é possível esperar alguma medida que, de fato, renda consequências ao deputado na mesma proporção daquilo que ele fez com a jornalista Vera Magalhães? Tem um ambiente aí na Assembleia que está razoavelmente propício a isso, Evandro. E aí, vale lembrar, é muito curioso isso, acho que eu não lembro se eu mencionei aqui no Arena ou com a Mona Lisa, foi com a Mona Lisa que eu usei uma frase que assim, a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, ao contrário de em outros estados que tem um pouco mais de protagonismo na política local, a daqui era conhecido pelo oposto, por ser burocrática, modorrenta, sem notícia, como a gente jornalista brinca. E essa atual legislatura conseguiu bater recorde de notícia. Fazia mais de 20 anos que não se tinha cassação de mandato de deputado estadual. O último foi um ex-vereador que tinha sido eleito deputado estadual, envolvido naquela antiga máfia dos fiscais da gestão Maluf e Celso Pitta, e que foi cassado como deputado estadual, mas Hanna Garibe tinha sido envolvido no esquema da prefeitura. Foi o único caso de cassação, e depois a Assembleia Legislativa sempre teve um conselho de ética muito leniente. E o que a gente está vendo nessa legislatura é o oposto. A atuação da deputada Maria Lúcia Amari tem sido exigida com diante de casos muito escabrosos que a gente viu do deputado Fernando Cury assediando a deputada Isa Pena, no caso do deputado Arthur Duval com aquela frase infeliz sobre as mulheres ucranianas, ele sim acabou sendo cassado. O outro deputado, Fernando Cury, foi só suspenso e ainda chegou a ter protagonismo em comissões temáticas. O que foi bastante criticado pela própria deputada Isa Pena, que foi a vítima daquelas agressões. Dizer, ainda tem um clima ali de camaradagem, de corporativismo, de espírito de corpo. Ninguém é ingênuo de achar que não. Mas, de novo, por ser também mais um deputado que é muito histriônico, que não tem essa ambiência de camaradagem tão forte, é possível sim que a gente espere. Existe uma disposição da cúpula da Assembleia, do Conselho de Ética, de fazer esse processo andar, embora estejamos no fim da legislatura, do mandato desses deputados estaduais. A grande questão tem 2 pontos. Se o partido tomasse algum tipo de atitude contra Douglas Garcia, ele poderia eventualmente até perder o direito de ser candidato. É muito difícil que isso aconteça porque o prazo está muito curto. Apertado, né? Agora, se ele está concorrendo a deputado federal, tem essa outra questão. Se ele é eleito deputado federal, mas a Assembleia caça o mandato como deputado estadual, ele só se tornaria inelegível depois de cumprido o mandato para deputado federal. Como eleito deputado federal, se ele for eleito, ele poderia exercer esse mandato. Então, vira uma questão jurídica bastante complexa e que causa... Então, no fundo, talvez, este caso desse deputado vai ser um grande teste de fogo, no fim das contas, para o eleitorado do estado de São Paulo. Doutora Ludmila, a senhora tem visto como teste de fogo também suportar essas agressões ou essa violência que vem crescendo à medida que o dia da eleição se aproxima? Eu não tenho dúvida. Eu acho que são 2 pontos que eu quero chamar a atenção nesse triste caso contra a jornalista Vera Magalhães. Nós estamos vivendo uma era na qual a violência tem sido estimulada. E é violência política, violência contra a mulher, violência contra a imprensa, contra as ideias, contra a colocação de posições diferentes.
Então, isso é triste e a gente tem que combater. E nesse momento de eleição, a gente tem que pensar muito bem qual que é o caminho que a gente vai escolher, que é o caminho da democracia. O segundo ponto, nessa discussão que eu queria chamar a atenção, é que muitas vezes a gente foca muito, o brasileiro, na hora de votar, no executivo. Então, é Bolsonaro versus Lula, versus Ciro, versus Simone, versus Soraya. E os congressistas, que muitas vezes nós nem sabemos os números. E essas pessoas que estão por aí determinando a realização de leis, aprovando ou não os projetos. Então, nós temos que incutir na cabeça do brasileiro que nós devemos sim refletir sobre a nossa posição na escolha do presidente, mas muito na renovação do Congresso, das Assembleias Legislativas. Porque esse tipo de gente a gente não pode ter representando as nossas ideias e decidindo o nosso destino. Há um movimento, inclusive eu percebi isso muito ao redor de pessoas com quem eu converso, ou pessoas que eu conheço, dizendo, eu acho que eu vou votar na legenda, porque eu não vou guardar tanto número. Aí eu questiono, mas aí você vai jogar o seu voto assim, sem escolher de fato alguma pessoa que tem alguma proposta que não seria tenha um problema a ver? se a gente tivesse partidos mais bem estruturados. Exatamente. O problema é que a gente tem um sistema partidário muito não só fragmentado, mas muito pouco coerente, porque é isso. Esse deputado que a gente está falando, ele foi eleito pelo PSL na onda do presidente Jair Bolsonaro, foi expulso do PSL por aquela controvérsia do dossiê e coisa e tal, chegou a se filiar, se não me engano, ao PTB de Roberto Jefferson e aí agora achou guarida para disputar a eleição pelos republicanos, porque viram nele, no fundo, o que os partidos fazem é isso, viram um potencial agregador de votos, uma pessoa que consegue puxar votos para fazer votação de legenda. Infelizmente, é o funcionamento do sistema do legislativo que acaba sendo um dos fatores que afasta o eleitor comum de conseguir fazer uma escolha mais racional, mais consistente. Thaís Arbex também quer falar. Queria só dar um passo para trás. Vocês citaram a apuração do nosso colega Caio Junqueira sobre a Procuradoria Eleitoral ter aberto uma apuração sobre o caso. E é interessante que ela acontece depois que o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinou ontem à noite que a Procuradoria-Geral Eleitoral analisasse o caso e também encaminhasse para a Procuradoria aí de São Paulo. Ele até fez uma manifestação hoje, de novo, na decisão de ontem à noite, ele já tinha dito que o caso era grave, já tinha classificado como grave, e aí o que é mais interessante, que é por isso que eu pedi até para falar, é que foi uma decisão de ofício de Alexandre de Moraes, ele não foi provocado, foi ele que decidiu mandar o caso para a Procuradoria-Geral Eleitoral. Importante, Thaís. Aliás, falando um pouquinho mais sobre violência, tem um levantamento que chama Violência e Democracia, Panorama Brasileiro, pré-eleições de 2022, que revelou que a cada 3 brasileiros afirmam ter medo de serem agredidos fisicamente por conta da escolha que está fazendo, política ou partidária. Vou voltar aqui para o nosso monitor e o Yuri Pita vai também me acompanhar aqui para ajudar a falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos trazer então esse sentimento das pessoas nesse momento tão próximo de fazer a escolha ali nas urnas, Yuri. Evandro, essa pesquisa foi feita pelo Instituto Datafolha sob encomenda da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum a gente conhece muito pela sua atuação com o Anuário de Segurança Pública, que mostra os dados da violência no país como um todo já há mais de uma década. E a RAPS tem uma atuação já há uma década também, justamente tentar buscar consensos suprapartidários em questões políticas. A gente está vendo aqui, esse dado que você falou na introdução, esses 2/3 dos entrevistados, 67,5%, afirmando que tem esse medo. E esse dado tem chamado muito a atenção, de mais de 5 milhões de pessoas terem afirmado que sofreram algum tipo de ameaça por motivos políticos no último mês, nos últimos 30 dias em que essa pesquisa foi feita, quando foram abordados, E aí também tem um aspecto importante que tem tudo a ver com o que a Thaís Arbex mencionou, desse arcabouço regulatório de normas que a Justiça Eleitoral está trabalhando para essas eleições, que envolve a questão das armas.
também 2/3 não acreditam que armar a população vai aumentar a sensação de segurança. Essas coisas se conectam. Essa é uma pauta que é histórica nesse sentido. E aí, conversando, pegando algumas informações, tanto com a RAPS quanto com o Fórum, importante o que se destaca disso, né? Por que foi feito isso? Porque, primeiro que não faz parte da democracia você ter liberdade para expor a sua preferência política, defender as suas argumentações, porque você considera que é melhor para o país, e o quanto se tem um olhar de preocupação para aquilo que na ciência política, no debate mundial, tem sido chamado de erosão democrática, da fragilidade das democracias. A Mônica Sodré, que faz parte da RAPS, e o Renato Sérgio de Lima, do Fórum de Segurança Pública, na carta de introdução dessa pesquisa, eles falam muito de um indicador de uma instituição lá da Suécia, de Gotemburgo, que é o VIDEM, que são as variáveis da democracia. E tem demonstrado que o Brasil está entre os 5 países, ao lado de países como Turquia, Polônia e Hungria, que têm vivido riscos autocráticos, ou seja, de corrosão desses fundamentos que determinam o que é viver em democracia. Felipe Moura Brasil, você acredita que esses números aqui que a gente tem agora falando sobre o medo das pessoas de serem agredidas por conta de suas escolhas políticas possam levar também a uma abstenção nas urnas? Essa é uma incógnita, né? A gente falou outro dia, a Raquel até levantou esse tema. Eu não sei realmente se os eleitores estão com medo de ir à urna. A zona eleitoral é ali perto de casa, geralmente. Pode ser que o medo do tumulto não seja suficiente para impedir o voto, mas existe a sensação de que pode ter tumulto. Talvez o eleitor não acredite que isso vai acontecer com ele, no horário dele votar. Vamos ver nas próximas semanas se vai ter algum motivo maior, mas não sei se vai ser suficiente. Agora, que existe esse receio, não resta a menor dúvida, a gente está vendo aí que a maioria da população tem, e o histórico cultural, político da história recente do mundo, né, mostra que o extermínio ele vem precedido de uma propaganda de desumanização de algum segmento da população. Então, o nazismo ele foi precedido de uma propaganda antijudaica, que desumanizava os judeus. E, lamentavelmente, o que a gente vê não é só um embate político no Brasil, a gente vê a desumanização dos adversários e, muitas vezes, de jornalistas. De modo que, a partir daí, as mentes perturbadas acabam achando que eliminar essas pessoas que fazem tanto mal assim é uma virtude, é um bem que eles possam praticar. Então, se você começa a chamar todo mundo de lixo, como os militantes fazem nas redes sociais, você vai varrer o lixo, você vai eliminar o lixo. Então, isso acaba transbordando da esfera retórica para a esfera prática. E é isso que tem de ser coibido, essa desumanização que a gente está vendo há muito tempo. Então, não é só um discurso nós contra eles, não é só uma divisão da sociedade em 2 campos antagônicos. É o fato de eles desumanizarem os seus adversários como se não fosse alguém que pudesse ter as suas ideias, das quais você diverge e que essas ideias possam ter um eleitorado que não é o seu. Raquel, e rapidamente, há um temor de que esse medo aumente dentro da classe de baixa renda? Evandro, eu não sei se na classe de baixa renda, eu acho que o dado mostra que ele está muito disseminado. Total. O que eu acho que é muito preocupante, e o Renato Sérgio de Lima lá do Fórum conversava com ele mais cedo, ele estava até frisando, o presidente Jair Bolsonaro ele insiste muito que as eleições precisam ser livres. E a gente, claro, o direito do voto precisa ser livre, mas o direito de expressão da sua preferência partidária também. A pessoa precisa ter o direito de usar o seu santinho, de tentar convencer o seu amigo, e hoje em dia as pessoas estão com medo de fazer isso. O Renato ressaltava isso. E isso, de alguma forma, exato, é um cerceamento da sua liberdade de participar dessa grande festa que seria a eleição. Então, assim, isso é um fator muito preocupante. E aí, falando um pouco dessa desumanização que o Felipe falava, é engraçado porque eles fazem essa desumanização, mas para tirar um benefício próprio, que é o benefício de que a propaganda é sempre boa, não importa se ela é positiva ou negativa.
né? É o que motivou o Douglas Garcia, é o que sempre motivou o Bolsonaro desde lá de trás. Eles fazem atos muito bizarros que chamem a atenção de todo mundo, né? Que gera engajamento, porque mesmo a propaganda negativa gera engajamento, atrai pessoas, acaba encontrando eco em seguidores que se encontram com que se encontram com aquela ideia e tornam pessoas que eram até desconhecidas, né, em figuras. Só 2 detalhes muito rapidinho. Eu falei da incógnita, tem o fato de o voto ser secreto. Então, a pessoa não vai lá publicar que ela está votando em fulano, o que faz com que ela tenha alguma segurança, porque se ela tivesse que falar isso publicamente, aí ela podia ter mais receio. E a gente vê cada vez mais, socialmente, vocês todos já devem ter ouvido, pessoas que falam assim, eu prefiro não entrar nesse assunto, eu não falo nesse assunto com fulano. Eu não discuto política. Não estou falando dentro de casa, não estou falando no meu trabalho, eu evito e tal, porque o ativismo, o fanatismo é tão grande que a pessoa fica acossada. Agora, Thaís Arbex, há também, por parte dos mesários, um temor no dia das eleições e essa se tornou uma preocupação para o próprio Tribunal Superior Eleitoral? Sim, Cine, desde que Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski assumiram a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, essa é a tônica lá na gestão. Tanto que as medidas que a gente já citou aqui, a proibição do celular, de equipamentos eletrônicos que possam filmar o voto, tem muito a ver com isso que o Felipe colocou. Essa proteção do eleitor, para que ele seja uma espécie de barreira a pressões por votos, porque a gente sabe que existe. E aí vem o segundo elemento, que é a proibição do porte de armas no dia do pleito. Então, essa é uma preocupação bastante crescente dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Conversando com integrantes da Corte, o que eles dizem? Eles dizem que é preciso, sim, adotar medidas, e essas foram adotadas, para que se evite um clima de tamanho medo na sociedade a ponto de os eleitores nem sequer saírem para votar no dia 2 e no segundo turno. Então, todo esse ambiente que a gente vê, ele está em sintonia com o que tem feito o Tribunal Superior Eleitoral, especialmente já a partir dessas 2 medidas. E há, sim, um olhar bastante atento para os mesários nesse ano, especialmente. Cine. Obrigado, Thaís. Pessoal, e a seguir, a gente vai falar um pouco da prévia do PIB, que avança em julho, segundo dados do Banco Central. E a gente vai debater qual o impacto dessa notícia para o cenário eleitoral. Nossa, olhei ali no retorno e falei, meu Deus, me colocaram lá em Londres, mas na verdade quem está lá é Márcio Gomes e tem também destaque dele. Oi, Márcio. Oi, Evandro, os desafios e os sacrifícios que as pessoas que querem prestar sua última homenagem à Rainha Elizabeth II, esses desafios e esses sacrifícios só aumentam. E vamos mostrar também como a cidade de Londres se preparou para receber tanta gente num evento único na história. Os detalhes já, quando o CNN Prime Time retornar. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB, subiu 1,17% em julho, se a gente comparar com o mês anterior. Com essa ampliação, o indicador iniciou o terceiro trimestre deste ano em alta. Por isso, eu recebo aqui agora, no estúdio do CNN Prime Time, só que à distância, a economista-chefe do Banco Inter, a Rafaela Vitória, para a gente conversar um pouco. Rafaela, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Eu gostaria que você trouxesse a sua avaliação sobre o significado desse aumento para a economia e também quais setores interferiram nisso. Bem-vinda. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Sim, de fato, foi uma surpresa esse crescimento do IBCBR, foi bem mais alto do que a gente esperava. Tinha uma expectativa de alta, mais próximo ali de 0,40, esse 1,17 foi realmente uma surpresa. Esse crescimento maior foi puxado pelos setores de serviços, a gente já tinha essa informação do IBGE, transportes, serviços às famílias continuam com uma alta mais forte, assim como a gente tinha visto no PIB do segundo trimestre, mas um outro dado positivo de julho foi também o crescimento da indústria, que tem uma volta com a normalização de algumas cadeias, com a normalização
do suprimento de insumos, a indústria também teve uma contribuição positiva para esse crescimento no mês de julho. E, Rafaela, não falando especificamente agora sobre o IBCBR, mas também sobre a expectativa do Ministério da Economia, que revisou o crescimento para o ano. Tem bancos também já fazendo essa revisão. Na sua avaliação, há uma possibilidade, então, de crescermos mais ao longo do ano? Sim, essa surpresa positiva de julho, ela mostra que a economia começou mais forte agora no segundo semestre, mais forte do que a expectativa que a gente tinha. Então, sim, é esperada novas revisões para o PIB. Além disso, a gente tem a prévia também de alguns dados para agosto, que também mostram esse crescimento, como eu falei, da indústria. A indústria automobilística, né, os dados da Anfávia mostraram uma alta da produção em agosto. A gente tem também dados da indústria de papelão que também indicam uma melhora. Então, esses dados preliminares mostram que a gente tem um crescimento maior do que o esperado agora, nesse começo do segundo semestre. A gente tinha uma expectativa de um PIB de 2,6%, o Ministério da Economia hoje revisou para 2,7%, mas esses indicadores apontam para um crescimento talvez até mais próximo de 3% do que de 2,5%. Então, a gente realmente deve ter um segundo semestre melhor do que o esperado. E se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, qual a sua avaliação? Em relação ao ano passado, nesse período, a gente teve até essa fraqueza maior da indústria. Então, é esperado que os dados da indústria na comparação com o mesmo período do ano passado sejam ainda melhores, né? A gente teve um período mais grave de falta de insumos nessa época do ano no ano anterior. Então, a gente espera que o crescimento em relação ao ano passado fique já em torno de 3% ao longo desse trimestre. Agora, Rafaela, falando um pouquinho sobre o IBCBR como um índice útil também para as decisões do Copom, para a decisão sobre a taxa básica de juros, por exemplo, que neste momento está em 13,75%, de que forma que você acredita que essa avaliação, a partir desse crescimento, possa influenciar na tomada de decisão de uma manutenção dessa taxa ou de uma revisão? O que você está vendo aí nos próximos boletins do Copom? A gente tem a reunião do Copom na próxima semana para a decisão da taxa de juros. A nossa expectativa é que o Banco Central mantenha a taxa de juros inalterada em 13,75. Hoje, a maioria das expectativas também está nessa linha. Se a gente olhar o boletim Focus dessa semana, também tem uma expectativa de 13,75 para essa reunião. E até as taxas de juros de mercado também tem uma maioria ali de apostas na manutenção. Mas esse dado positivo da economia, a economia crescendo mais forte, ele é sim um ponto de atenção para o Banco Central, porque o que ele pode significar? Significa que esse aumento do consumo, que a gente pode ver um pouco mais forte agora nesse semestre, traga também uma persistência maior da inflação. O Banco Central deve levar isso em consideração, essa alta maior, esse crescimento maior da economia, qual o impacto isso pode ter para a inflação e ponderar na sua decisão. A gente hoje não descarta a possibilidade de uma alta de 0,25 na próxima reunião, mas o cenário base é que o Copom mantenha os juros inalterados, mas com um comunicado um pouco mais duro, confirmando aí uma expectativa de uma taxa de juros nesse patamar por um prazo um pouco mais longo, né, até o começo do próximo ano, enquanto a gente monitora essa atividade, se essa atividade mais forte vai causar inflação ou não. Por enquanto, os dados de inflação estão bem comportados, os indicadores preliminares de inflação agora do mês de setembro apontam ainda para uma inflação em baixa, essa tendência de baixa que a gente começou em julho, mas essa atividade um pouco mais forte é um ponto de atenção, sim, para a política monetária. Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Banco Inter, muito obrigado pelo bate-papo aqui no Prime Time. Você é sempre bem-vinda. Até a próxima. Obrigada, Evandro. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre esses índices, né, esses números do IBCBR e de que forma que eles podem influenciar nessa reta final para a corrida eleitoral. Queria saber a tua opinião, Raquel. Isso deve aparecer ou deve ser sentido também nas próximas pesquisas? Essa questão da economia pesar bastante para a escolha do eleitor? Evandro, a economia está surpreendendo todos os analistas, as revisões são gerais, até o próprio governo se surpreendeu, que é sempre otimista, né? Está revisando de 2% para 2,7%, alta de preços de commodity, isso impacta muito o Brasil, serviços voltando da pandemia. O governo está tentando, a campanha do presidente Jair Bolsonaro está tentando capitalizar isso e eles realmente ganharam alguma narrativa. Eles não tinham narrativa na economia, era o grande calcanhar de Aquiles, onde o Lula queria mais bater
e eles ganharam uma narrativa. Os dados estão aí mostrando esta melhora. O problema para eles é que essa melhora ainda não chegou de forma tão efetiva na classe mais baixa, pelo fato que a gente veio falando aqui da inflação dos alimentos. A perspectiva agora, estava conversando há pouquinho também com vários analistas para tentar pegar esse termômetro, é de preços de alimentos mais estáveis, né? Você não ter altas tão excessivas como que a gente viu, o último, né, susto aí foi o do leite, o que é ótimo para a população de baixa renda, mas não há uma perspectiva de queda. Daí a dificuldade do presidente Jair Bolsonaro de ganhar popularidade nessa faixa de renda mais baixa, mas sim ajuda a campanha dele. O leite estava 75% mais caro em relação a dezembro de 2021, quer dizer, houve nos últimos tempos um aumento realmente muito grande e agora uma desaceleração no crescimento, mas até baixar, o eleitor sentir isso, esse peso no orçamento doméstico, atribuir ao governo, votar no Bolsonaro por causa disso, demanda tempo e a gente não sabe se vai ter tempo suficiente. E o Lula, durante os governos dele, surfou na alta do preço das commodities também, com uma arrecadação mais alta, mais dinheiro para gastar. E agora Jair Bolsonaro tem um pouco de trunfo em relação a dados, mas não quer dizer necessariamente que diminuiu a insatisfação do eleitorado. A questão é o tempo. Né? É o tempo para essa melhora toda chegar nas pessoas. Bom, eu estava falando com vocês de que forma que isso pode interferir em pesquisas e temos aí então o Datafolha divulgando há pouco uma pesquisa de intenção de votos para o governo do estado de São Paulo. Temos um número aqui para a gente poder chamar e Yuri Pita pode levantar já, porque quando a gente fala de pesquisa, teu nome é acionado. Fernando Haddad está seguindo aqui com 36, Tarcísio de Freitas com 22 e aí acompanhamos uma aproximação, neste caso, né, Yuri, de Rodrigo Garcia com 19. Eu ia brincar com você, Evandro. Você está com a mão na notícia. A notícia está aí, nesse pelotão. Empate técnico entre Tarcísio Gomes de Freitas e o governador Rodrigo Garcia. Por que isso é importante? A gente tem visto esse cenário de estabilidade de Fernando Haddad, essa liderança que parece consolidada e uma vaga no segundo turno. E, de novo, a disputa é entre quem vai desses dois. Qual é o impacto que esse episódio de Douglas Garcia contra a jornalista Vera Magalhães e o fato dele ter feito parte da comitiva de Tarcísio Gomes de Freitas, já está claro que a campanha de Rodrigo Garcia vai usar esse episódio bastante, o quanto que isso pode impactar daqui para frente. Essa pesquisa, embora tenha sido concluída hoje, dificilmente tenha captado na essência o impacto da notícia do debate da noite de terça-feira, já madrugada de quarta-feira. E por que tem por que a gente falou que isso é a notícia? Qual é uma outra boa notícia para o Rodrigo Garcia nessa pesquisa, além dessa aproximação de empate técnico? Porque a taxa de conhecimento de Rodrigo Garcia subiu mais do que a de Tarcísio e os dois estão exatamente com a mesma taxa e mais da metade dos eleitores ouvidos pelo Datafolha diz conhecer tanto Tarcísio quanto Rodrigo Garcia. Vale lembrar, Fernando Haddad é o que tem maior taxa de conhecimento. Essa questão do conhecimento do governador é crucial para ele conseguir fazer esse X em relação ao ex-ministro, que a gente sempre enfatiza. Tarcísio Gomes de Freitas conseguiu dar antes esse start na campanha graças à rede de apoio e à vinculação do seu nome com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, falando sobre Fernando Haddad, que estava com 38, caiu para 35 em 1º de setembro e agora recuperou-se um pouco com 36. Qual é o significado desse número aqui para Fernando Haddad, hein, Thaís Arbex? Posso passar para ti? Pode, sim. Eu estou olhando aqui, desculpa até olhar para baixo, porque eu estou vendo os dados aqui. Acho que dos 3 candidatos, Haddad é o que está mais confortável de fato, mas eu perderia a permissão para fazer o destaque desse crescimento de Rodrigo Garcia. Alguns dados bastante interessantes nessa pesquisa, que mostram que Garcia ganhou 10 pontos na faixa de 45 a 49 anos. Então, essa fatia do eleitor, um crescimento bastante expressivo. E aí, falando do conhecimento, puxando o gancho que o Yuri nos trouxe, que é um dado que é uma preocupação da campanha de Tarcísio desde o início, que é a quantidade de eleitores que já sabem qual é o número dele. Porque, embora ele seja o candidato do presidente Jair Bolsonaro, ele não está no mesmo partido que o presidente Jair Bolsonaro. Então, isso é um desafio para a campanha de Tarcísio, que é o de dizer, ele é Bolsonaro, mas você tem que apertar um outro número para votar em Tarcísio. E aí, o que mostra o Datafolha é que
37% dos eleitores sabem o número de urna do seu candidato. Os eleitores de Haddad são os que mais conhecem essa informação, 49%. Aí, na sequência, vem Rodrigo Garcia com 38% e 25% Tarcísio. Então, esse continua sendo um desafio. Não só falar o número, mas também dizer que ele tem um número diferente do presidente Jair Bolsonaro. Evandro e Yuri, rapidinho, só queria chamar a atenção para um outro número. Você disse que, muito provavelmente, a pesquisa foi fechada hoje, todo esse embate com a Vera Magalhães ainda não se refletiu. Mas olha esse número. O atual governador, Rodrigo Garcia, avançou 6 pontos entre as mulheres. Agora ele tem 21% das intenções de voto e Tarcísio 16%. Entre os homens, o Tarcísio tem ampla vantagem, 29-17. A gente percebe que reflete muito, um pouco, o Bolsonaro é a força e a fraqueza do Tarcísio. Exato. Totalmente. É ele que impulsiona os votos do Tarcísio e a rejeição de Bolsonaro que também segura os votos do Tarcísio. E a gente vê isso claramente no segmento feminino, onde a rejeição do Bolsonaro é maior. E deixa eu só explicar mais uma questão aqui para vocês. Agora há pouco vocês perceberam que a cadeira da doutora Ludmila ficou vazia e agora ela apareceu. Não é que ela sumiu e voltou, é que como médica... a mágica da TV. Como médica, o telefone não para e nem sempre é possível não atendê-lo. Na maioria das vezes, deve-se atendê-lo. Então, foi por isso, mas ela já está de volta para comentar um pouquinho mais com a gente aqui o cenário eleitoral. Tem restante de pesquisa? Vamos olhar um pouquinho aqui. Gabriel Colombo, do PCB, ficou com 1. Antônio Jorge, tem uma do série Democracia de Cristã, com 1%, aí é um monte de gente na casa dos 1%, como vocês percebem. Antônio Jorge, Carol Vigliar, Elvis César e Altino Júnior. Vamos olhar um pouquinho para o segundo turno agora? Vamos lá, acho que tem mais uma... tem Vinícius Poit também do Novo. Com 1%, e falta Edson Dorta, do PCO, e ainda faltam os brancos e nulos ali. 11% gente pra caramba concorrendo. Brancos e nulos e 7% de indecisos vai começando a diminuir. A campanha do Estado agora que falta aí pouco mais foi de 2 diminuindo, semanas. né? 11, 10 e 7. Tem menos gente indecisa. Muito fruto do início da campanha eleitoral. E só para falar um pouquinho daquilo que a Thaís Arbex comentou, da dificuldade do número de Tarcísio. Porque é um partido que nunca disputou o governo do Estado de São Paulo, ao contrário de PT e PSDB, que tem rodagem aqui na disputa. Vamos para o segundo turno agora. A gente tem os números aí do segundo turno. Neste caso, entre Rodrigo Garcia... Cadê? E Fernando Haddad. Vamos ver. Vai lá, Yuri. Acho que isso é importante a gente ficar de olho também, principalmente quando a gente mostrar depois, grava esse número, 47, 41, olha a subida em um mês de 32 para 41 e Fernando Haddad caiu de 51 para 47. Se colocarmos a margem de erro aqui, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ainda tem uma vantagem, mas apertada. Está bem curtinha, né? Eu falei para você, guarda esses números, 47, 41, para a gente mostrar a próxima tela com Tarcísio Gomes de Freitas, que isso mostra o quanto essa pesquisa foi positiva para o governador, porque quando a disputa com Tarcísio tinha subido para 36 e está mantido, e Fernando Haddad recuperou o mesmo patamar que estava um mês atrás. E subiu, aliás, está com 54 agora. Voltando, né? Estava 53 em 18 de agosto, caiu para 51, voltou para 54. Ou seja, para o eleitor antipetista aqui do estado de São Paulo, começa a se desenhar um cenário que todas as campanhas sabem que é a tendência. A maior competitividade de Rodrigo Garcia num eventual segundo turno contra Fernando Haddad. E no caso de Tarcísio, a expectativa de conseguir reproduzir aqui no estado de São Paulo a polarização nacional entre Lula e Bolsonaro e fazer com que isso o coloque no segundo turno, para daí depois ter de fato uma outra eleição, e aí na expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro consiga ter mais votos entre os paulistas do que Lula. Mas essa reprodução de segundo turno é muito do cenário que é desenhado por todas as campanhas. Fernando Haddad, considerando que é mais fácil enfrentar Tarcísio Gomes de Freitas no segundo turno do que Rodrigo Garcia. Tarcísio Gomes de Freitas, sabendo que o segundo turno, ele precisa estar no segundo turno, é a grande batalha. E depois trava uma outra grande batalha para conseguir puxar os eleitores de Rodrigo Garcia. E no caso do governador é isso. O que ele precisa é passar Tarcísio para chegar no segundo turno e depois fazer muito uso do antipetismo e, com isso, tentar manter essa hegemonia do PSDB. Não quero botar pilha, não, mas o PT vai acabar fazendo campanha para o Tarcísio, sim. Né? Porque se está mais fácil para o PT no segundo turno contra o candidato do Bolsonaro. Agora, é impressionante como o Rodrigo Garcia encaixou o discurso, né?
ele está crescendo de uma maneira que é uma tendência de alta que continua, né? Ele está explorando a rejeição do Bolsonaro na figura do Tarcísio, quer dizer, o fato de o Tarcísio ter permanecido nesse grupo político, ter precisado do apoio do presidente, ser carioca, estar em São Paulo, e assim, ter no seu entorno todo esse pessoal que gera a rejeição do eleitorado feminino está sendo devidamente explorado pela campanha. A gente viu o que aconteceu depois do debate, eu acompanho as redes sociais, Rodrigo Garcia está lá fazendo postagem atrás de postagem, pegou o vídeo do Tarcísio junto com o Douglas Garcia, trocando afagos, etc., antes, evidentemente, desse episódio. Então está mostrando que eles fazem parte do mesmo grupo e está encontrando um eleitorado antipetista não bolsonarista. Então essa corrida eleitoral eu acho muito interessante, porque eu sou daqueles que no futebol gosta da emoção do jogo 4-4 com prorrogação e pênalti. Então, de preferência não seja o seu time. Você gosta de matar, você não gosta de folga nem de sentimento tranquilo. Então, aí quando tem a disputa aí com 3-2 aí na briga pela segunda posição, fica mais divertido, né, do que essa coisa estanque. Assim. Ele fica revendo a final de 86, Argentina e Alemanha, mas não pega para ver o Brasil e Itália de 82. Sabe o que é engraçado? Outro dia, ontem, conversando na campanha do Rodrigo, eles disseram para mim assim, não, nós vamos usar esse episódio para acabar com esse jeito de bom moço do Tarcísio. Ô Ludmila, só para a gente arrematar essa parte aqui, quero saber também de você se no teu modo de ver, o recado que os candidatos de São Paulo estão querendo passar estão chegando ao eleitor. Eu acho que sim, eu acho que do ponto de vista de comunicação deu para entender bem quem é quem nesse jogo. Até porque Fernando Haddad já é uma figura conhecida, foi um candidato a presidente, foi bem votado, conhecemos as ideias. Rodrigo Garcia é o atual governador, mas teve um papel importante como vice-governador e de debate. E, ao mesmo tempo, Tarcísio, enquanto ministro, nós já conhecemos desde os governos do PT, também tem uma atuação bastante importante como ministro da infraestrutura. Então, eu penso que São Paulo já sabe quais as ideias centrais de cada candidato que está aí ocupando as 3 primeiras posições. Não há muita surpresa. Eu acho que a gente consegue entender quem é quem. E aqui o eleitor tem esse cardápio um pouco mais favorável no sentido de entender as ideias de cada um, né? Eles já têm um histórico anterior que permite com que a gente faça essa avaliação mais cautelosa. E, Evandro, verdade seja dita, o Tarcísio realmente não compartilha de todas as ideias do Bolsonaro. Ele está no mesmo grupo político, ele se aproveita desse grupo político, mas ele tem um perfil distinto. Quem conhece, ele sabe. A gente acompanhou a atuação na pandemia, as posições que ele defendia. Ele estava sempre no grupo que estava tentando conter o presidente. Tem uns momentos em que ele é atacado pelo bolsonarismo, né, para aquele grupo mais raiz, aí ele precisa reforçar esse vínculo, depois dar uma desanuviada. Morde a sogra. Agora, só para encerrar, Evandro, de fato, assim, acho que até é difícil a gente saber o quanto que o episódio com Vera Magalhães já fez efeito aqui. Mas, provavelmente, se continuar essa trajetória daqui em diante, essa ascensão forte, Rodrigo, ele conseguir passar Tarcísio e esse destaque que a Raquel deu do eleitorado feminino rejeitando o Tarcísio, vai ter muita gente vai botar na conta do Douglas Garcia um eventual problema aí na campanha do Tarcísio. Essa pesquisa Datafolha, ela foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 1.800 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro hoje. Margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. E no próximo bloco, os números da nova pesquisa Datafolha para os governos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Não saia daí, porque a gente conta os resultados e, claro, as análises também em torno dessas campanhas nos estados. Até já. Às 7h33 da noite, já voltamos com os dados da pesquisa Datafolha para o governo de Minas Gerais, para dar tempo de discutir tudo aqui na nossa Arena Eleições. Vamos lá, Yuri Pita. Vamos lá. Já há uma folga maior ali entre o primeiro e o segundo em Minas Gerais. A gente brinca. Se tinha notícia em São Paulo, com o cenário mexendo aqui a emoção que o Felipe Moura Brasil gosta, exato, aqui tá muito fria, né? Que gosta de emoção, porque eu lembrei daquela final de 86, entregando a idade aqui, né? Argentina e Alemanha. 4-0 no primeiro tempo. Aqui é a final de 90, 1-0 ali, sem notícia. Mas é isso, Romeu Zema mantendo esse favoritismo
favoritismo de eleição em primeiro turno, reeleição em primeiro turno, e Alexandre Calil também num cenário de estabilidade. E os outros, né? Vale lembrar, Carlos Viana, que foi colocado ali na 1ª hora da sua candidatura pelo partido do presidente Jair Bolsonaro, porque estava querendo tentar fustigar a campanha de reeleição de Romeu Zema, que não quis se associar ao bolsonarismo e não está conseguindo mexer nos ponteiros. E aí, vai nesse Portugal do PSTU com 1%, a gente começa o elenco. Vamos rodar já a tela aqui para a segunda tela, com um monte de candidato também com 1%. Renata Regina, PCB, Cabo Tristão, PMB, Marcos Pestana, do PSDB, ex-deputado federal, o PSDB não conseguindo se ressurgir em Minas na majoritária. E esse cenário, acho que tem mais uma tela para a gente ter os brancos e nulos, vamos ver? Não tem. Aqui é o segundo turno, já vamos olhar então. E aí depois eu quero só ouvir a Thaís Arbeck sobre Minas Gerais. Romeu Zema está com 60 e cadê? Tem mais aqui. Contra Alexandre Calil, com 33, se tiver segundo turno, porque os números estão apontando uma vitória no primeiro, né? Turno. Thaís Arbeck, eu queria falar com você, porque você mencionou hoje aqui no Arena Eleições essa estratégia que está sendo estudada pelo PT de voltar a Minas Gerais, de tentar aumentar esse diálogo ali no Estado. Como que você vê essa pesquisa agora, então, alinhada a essa necessidade que o PT está buscando diante do que aconteceu com Alexandre Calil em relação ao Romeu Zema? Aliás, hoje Lula está cumprindo a agenda junto com Alexandre Calil, né? Sim, Cine. O que é interessante dessa pesquisa, acho que a gente ainda não tem esses dados, mas eu estava olhando aqui, é também a disputa no Senado, em que há um empate técnico entre o candidato apoiado pelo ex-presidente Lula. Então, há uma demanda desses aliados de Lula para tentar puxar esse eleitor que hoje nacionalmente está com Lula. A gente ainda não tem o recorte de Minas Gerais, do Datafolha especificamente, mas nas últimas pesquisas Lula liderava no estado. Então, esses candidatos que hoje não estão em segundo lugar, estão atrás dos candidatos que não são apoiados por Lula, querem isso, demandam de Lula mais participação até o fim da campanha. O que me disseram hoje à tarde é que eles esperam pelo menos mais 2 agendas até o dia da eleição, até o dia 2. A gente não sabe se vai ser possível, porque, como a gente já disse aqui, a estratégia da campanha de Lula é concentrar bastante no interior de São Paulo na reta final. Pessoal, essa pesquisa também foi protocolada na Justiça Eleitoral. Ouviu 1.212 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro em 62 cidades mineiras. Margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança, 95%. Eu estava olhando para a câmera errada, mas enfim, os números vocês conseguiram entender. Vamos olhar agora o estado do Rio de Janeiro na última pesquisa Datafolha e jogamos também para a nossa roda de análise. Vai lá, Yuri. Vamos lá, mais uma pesquisa do Rio, porque já teve mais cedo a da Genial Quest. Aqui, Cláudio Castro mantém a vantagem, mas numérica, porque está dentro ainda da margem de erro do Datafolha, que são de 3 pontos para mais ou para menos. Marcelo Freixo, com 27%, teve uma subida. Se a gente comparar de um mês para cá, essa tendência, olha, 23, 26, 27. Cláudio Castro também, 26, 31, e agora esse ficou estável no 31. Então, quer dizer, mais cedo, o nosso colega Leandro Rezende estava falando que, animados com os números da Quest, o grupo de apoio a Cláudio Castro já estava cogitando ali, sonhando com uma possibilidade de reeleição em primeiro turno. O Datafolha deixa mais em aberto, deixa a possibilidade de segundo turno mais forte. Rodrigo Neves, do PDT, Evandro, tem subido, tem mantido a tendência de subida, agora está com 8. Tinha saído de 5, passou por 7. Wilson Witzel, que foi o governador que sofreu impeachment, ainda está com a sua candidatura ainda presente, de 4, 3 e 3, enfim, está mantido nesse patamar mais baixo. E aí tem o pelotão também de outros candidatos, principalmente desses partidos menores de esquerda. Eduardo Serra, do PCB, Ciro Garcia, do PSTU, Juliette, do Unidade Popular, estão todos misturados aí na faixa de 3% ou 1%, e Paulo Ganimi, do Novo, também nessa faixa de 1%. Vamos olhar a pesquisa para segundo... Opa, faltaram os brancos e nulos. Tem mais um candidato do PCO aqui que não pontuou. Brancos e nulos estavam em 19, continuam agora em 14 na penúltima. Nas duas últimas, né? Nas duas últimas. Os indecisos eram 10 nas últimas duas e agora estão em 8%, também começando a andar
a decisão do eleitor fluminense. Vamos olhar agora para o segundo turno dessa pesquisa Datafolha para o governo do Rio de Janeiro. Cláudio Castro aparece ali com 43 e Marcelo Freixo com 41. Meu Deus, está até difícil ver os números aqui, né? Quer dizer, tem mantido esse cenário de empate técnico nas pesquisas. Por isso que aí pode-se ver, em um momento, Cláudio Castro atrás, na frente numericamente, mas a rigor, o que o Datafolha está mostrando é que estão numa condição de empate, inclusive no segundo turno. Os brancos e nulos estavam em 18 um mês atrás, passaram para 13 e agora 12. Os indecisos eram 5, chegaram a ir para 7, 5. Na verdade, um quadro de estabilidade entre os indecisos. O Datafolha está deixando totalmente em aberto essa reeleição de Cláudio Castro, que, de novo, para citar, a Genial Quest estava um pouco mais bem encaminhada. O IPEC também chegou a mostrar uma tendência ali maior para Cláudio Castro, o Datafolha detectando um pouco mais de dificuldade para o governador do Rio de Janeiro. Felipe Moura Brasil, quero falar um pouco desses números misturados. Pode dizer. Primeiro, destacar o que o Yuri falou, essa é uma pesquisa que mostra a disputa mais acirrada, mas tem outras que mostram o Cláudio Castro bem na frente e ele teve uma disparada. Eu falei aqui dos fatores que levaram a essa decolagem aí do Cláudio Castro. Agora é preciso falar dos fatores de desgaste, e houve nas últimas semanas e estão sendo explorados pelo Marcelo Freixo. Quer dizer, já havia o escândalo do CEPERJ, que é um centro ali de estatísticas dos servidores do Estado do Rio. Tinha do IBGE no nível estadual, mais ou menos. Exatamente. Isso. Fundação SEAD aqui em São Paulo. Tinha uma folha de pagamento secreta, fantasmas que estavam sacando dinheiro, mais de 200 milhões de reais foram sacados. Aí depois você teve uma operação policial contra o vice, Washington Reis. Menos conhecido, mas com um certo poder na Baixada Fluminense, uma questão que pode se anular, mas que somadas às outras vai causando um bolo. Aí o que veio nas últimas semanas? A prisão do Alan Turnovski, que foi secretário de polícia, ligado ao Cláudio Castro, estava fazendo campanha para ele, inclusive, sendo candidato também, fazendo campanha para o próprio Jair Bolsonaro. Aí circularam fotos, envolvimento com o jogo do bicho, ele que era autoridade. Aí saíram mensagens entre ele e outro delegado, combinando, quer dizer, havia entre aquelas mensagens ele e outro delegado e um informante. Falando sobre matar um bicheiro e cobrar do outro, que é rival, que é o pessoal que disputa o espólio do Castor de Andrade, que até gerou o documentário, Doutor Castor. Então, assim, é uma dinastia de crime organizado que não acaba no Rio de Janeiro. E o Alan Turnovski, que deveria ser autoridade pública para combater isso, estava ligado a isso. Então, Marcelo Freixo vai lá e explora isso nas redes sociais. Então, todo esse negócio de corrupção começa a formar um bolo muito grande. Aí pode ser que o Cláudio Castro também tenha batido no teto, né? Raquel? A gente ficar de olho. O que me chamou muita atenção nos dados, Yuri, foi o quanto está custando para a esquerda essa divisão em dois blocos, porque os dois somados, os dois candidatos, o Freixo e o Rodrigo Neves, eles têm mais pontuação que o Cláudio Castro. Verdade, e como eles empatam no segundo turno, a gente vê que um pouco dos votos do Rodrigo Neves vão para o Cláudio Castro, não migram todos para o Freixo. Mas os dois juntos no primeiro turno, eles batem o Cláudio Castro. Foi uma costura que muita gente tentou fazer e não conseguiram, né? Vale lembrar, o Rodrigo Neves ele foi prefeito em Niterói, ele foi do PT, né? Ele tem uma conexão com o petismo. É o que forte, a gente falava aqui da dificuldade que o PT tem no Rio de Janeiro de organização do partido. O Rodrigo Neves é o homólogo do Ciro aí nessa disputa, né? Então o eleitorado do Ciro está sendo disputado ali pelos demais candidatos em nível nacional e favorecendo, pelas pesquisas, o Lula, e o Rodrigo Neves pode favorecer o Freixo no segundo turno. Vale lembrar que o vice do Rodrigo Neves, que é o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que está no PSD do prefeito Eduardo Paes, já declarou voto no Lula na presidencial. E eu não ele vou já foi perder candidato a chance, até pelo PT no Rio de Janeiro. Exato. E eu não vou perder a chance. Você mencionou o documentário do Castor de Andrade. Tem um jornalista brilhante que aparece só em off a voz dele, jovem repórter Fernando Molica. Não perca. No último episódio. Eu adorei esse documentário, mas eu não ouvi a voz do Molica, preciso rever. A entrevista do Molica com o Castor de Andrade ali. Um dos poucos. Agora, Thaís Arbex, queria saber de você também como é que você enxerga esse cenário e se essas informações sobre corrupção que o Felipe acabou de mencionar, eles podem impactar de alguma forma nos resultados que podem sair a partir da semana que vem. Primeiro, Evandro, a gente precisa destacar que
descobrimos o motivo pelo qual o Felipe está em São Paulo, né? Já que a eleição do Rio está sem emoção, como ele mesmo disse. Agora começou a ter um pouquinho aí com esse Datafolha, mas é entre dois só. Eu gosto de mais gente embolada. Ele quer confusão, Thaís. Aí, como lá não estava rolando muito, ele veio para cá. Enquanto vocês estavam analisando o cenário para o governo, eu estava olhando a pesquisa para Senado. E nem sei se o Felipe consegue me ajudar, mas me chama muito a atenção o fato de Daniel Silveira, de ser um representante máximo do bolsonarismo, estar numa posição tão baixa ali. Ele está com 6%, segue igual, está atrás, ele está em, vamos ver, 1, 2, 3, 4, em quinto lugar na pesquisa. E Romário liderando com 31%. E Molon com 13%. Me parece que a eleição para o Senado no Rio está bastante definida, mas me chama a atenção Daniel Silveira, que é um personagem que teve tanta exposição e que a gente sabe que muito possivelmente vai ter essa candidatura impugnada, não ter conseguido atingir esse eleitor do Rio de Janeiro. Ele quer arrematar? Ele se envolve em polêmica atrás de polêmica. Isso, obviamente, gera um desgaste, por mais que tenha uma base ali mais reacionária disposta a votar nele. Outro ponto é que ele é de Petrópolis, ele não tem uma penetração em nível estadual assim muito grande. Ele tenta nacionalizar o discurso participando desses atos bolsonaristas, mas a fama do Romário é imensamente maior, a projeção de todos os demais candidatos. Então, o candidato ao Senado, em geral, as pessoas às vezes decidem até na fila, né? Liga para o amigo, em quem você vai votar? Me diz o número. É uma coisa até difícil da pesquisa detectar, porque muita gente não conhece. E aí tem um nome como Romário e outros desconhecidos, ele vai nadando de braçada, pelo menos até o período da eleição. Pessoal, essa pesquisa Datafolha foi registrada e protocolada na Justiça Eleitoral. 1.202 pessoas foram entrevistadas entre 13 e 15 de setembro. Margem de erro, 3 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. Eu quero mudar de assunto agora para falar do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para manter a decisão que suspendeu o piso nacional de enfermagem. O julgamento segue em plenário até amanhã e eu vou chamar aqui o Theo Cury, que está acompanhando as informações e as conta ao vivo para a gente. Inclusive, há a possibilidade de mudança de voto até amanhã. Conte todos os cenários para a gente aqui. Theo, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Evandro. Boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Um julgamento que acontece no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, é tudo online e pelas regras, pelo regimento, qualquer ministro pode mudar de voto nessa uma semana de julgamento. É menos provável que isso aconteça. O julgamento, por enquanto, placar em 7-3, 7 votos para manter a decisão de uma semana e pouco atrás do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o piso nacional salarial de enfermagem, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Falta só um voto, é o da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. O que acontece agora com essa maioria formada para manter a decisão de suspender o piso de enfermagem? Agora, estados, municípios, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e entes privados devem prestar alguns esclarecimentos, devem prestar algumas explicações ao Supremo Tribunal Federal, num prazo de até 2 meses, sobre o impacto financeiro, os riscos para a empregabilidade no setor e uma eventual redução na qualidade dos serviços prestados com essa mudança do piso salarial da enfermagem, que agora passa a R$ 4.750. 6 ministros acompanharam o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que viu a possibilidade de haver um impacto e risco para a prestação de serviços com essa mudança, e houve uma divergência aberta pelo ministro André Mendonça, acompanhada por outros 2 ministros, Nunes Marques e Luiz Edson Fachin. Nessa divergência aberta, o entendimento foi o seguinte, de que não há elementos que justifiquem uma interferência do judiciário para suspender essa lei. Por isso, esses 3 ministros votaram contra a corrente majoritária que vem se formando, julgamento em 7-3, mantendo então a decisão de Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o vigor dessa lei que estipula um piso maior para nacional salarial da enfermagem brasileira, e num prazo de até 2 meses, todos esses participantes, todos esses envolvidos devem prestar os esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal.
volto com você. Perfeito, Théo Cury, muito obrigado pelas informações. Eu vou jogar aqui para a nossa análise. Doutora Ludmila Jar, aproveita que a senhora está aqui hoje. Eu conversei com um enfermeiro que, desde a pandemia, coordenou grandes hospitais do interior de São Paulo para saber dele como que ele e a categoria, vários dos que ele coordena, entenderam essa decisão. E ele me mencionou o seguinte: não éramos os heróis que carregávamos o país nas costas na pandemia, isso foi um insulto, uma vergonha. Agora, eu queria entender também de que forma que esse diálogo, mal feito entre as autoridades gera reações como essa, dessa categoria que merece, claro, reconhecimento. Evandro, voltando ao que nós começamos no início do programa, nós falamos sobre como levar informação para todas as pessoas. O grande ponto, porque o Supremo entrou nessa discussão e hoje simplesmente suspende o piso da enfermagem, é porque faltou diálogo, faltou esclarecimento. A enfermagem merece todas as honras. Como qualquer profissional da saúde, ela tem um destaque imenso. Isso foi intensificado pela ação da enfermagem durante a pandemia, então colocou ainda mais em voga o papel da enfermagem, a nossa intenção de qualificar, de valorizar. Isso é genuíno. Entretanto, nós temos que saber de onde vem o recurso financeiro. Então, só lembrando, o piso foi aprovado pelo Congresso, foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, colocando, então, como salário do enfermeiro brasileiro, R$ 4.750. Exatamente. 70% disso seria o salário do técnico. 3.325. 50% o salário do auxiliar. 2.375. E aí o Congresso aprova. E aí o presidente sanciona. E aí essa conta cai para a União, para os estados, para os municípios, para as entidades privadas, públicas e filantrópicas. Qual é o tamanho desse investimento? Ao que tudo indica, da ordem de 70 bilhões de reais por ano. Só para a União são 53 bi. Só para entidades filantrópicas são 10 bilhões. Para municípios são 53 bi. Então, de onde vem esse dinheiro? Qual que é o impacto imediato? Demissão, redução do número de leitos, redução da jornada de trabalho e aí, por consequência, o salário vai cair. Então, no meu entendimento, o que o ministro Barroso fez foi não se colocar contra como relator. Eu quero um estudo. Provavelmente, eu gostaria de ver isso individualizado, porque existe uma diferença, gente. O enfermeiro de São Paulo ganha um piso maior do que o enfermeiro do interior, do norte e do nordeste. Essa inequidade, essa heterogeneidade chama-se continentalidade do Brasil. Então, eu não posso aplicar uma lei para empregar um salário sem contar de onde vem o dinheiro e sem caracterizar, sem levar em consideração a continentalidade do país e as diferenças do trabalho. Então, o que eu entendo, esses 60 dias servirão para que de uma maneira madura haja esse estudo. Nós vamos retirar esse recurso de onde? O Sistema Único de Saúde já funciona dentro do princípio da descentralização. Então, existe uma responsabilidade que é da federação, que é do estado, que é do município, e nós devemos guardar essas diferenças. Então, nós queremos valorizar o enfermeiro? Sim, nós não deixaremos nunca esse discurso do ódio de 3 ministros versus 7, do Supremo contra o Brasil. Não, o Supremo está vendo a insegurança jurídica. Eu não posso garantir sem haver as garantias. Qual que é o orçamento da saúde anual? É 189 bilhões. Como é que eu posso gastar 60, 70 com uma mudança de um salário? Existem inúmeras outras deficiências. Então, esse estudo é aprofundado. Não podemos ir lá e simplesmente promulgar uma lei, sancionar, sem garantir e assegurar que aquilo vai chegar sem gerar uma insolvência, sem gerar uma redução do número de leitos e, o pior, um impacto ainda maior na queda de qualidade do serviço de saúde. Quer colocar, Yuri, que Thaís também quer fazer um comentário rápido. Pegar bem rapidinho, acho que tocou num ponto que é fundamental dessa discussão, né? Porque o Congresso ficou preocupado em fazer a benesse de aprovar, o Executivo não teve a responsabilidade de vetar, porque tampouco queria ficar mal do ponto de vista político, e aí depois vão botar na conta do Supremo, que nesse caso está tentando... Aí a discussão é se é o papel do Supremo tentar botar a ordem na casa, que deveria ser da política, mas que se mostrou uma questão necessária. Aliás, nesse momento, eles estão sendo guardiões, eles estão cuidando.
Porque se a gente vai assegurar uma modificação que é em benefício de uma classe, isso não pode gerar insegurança em outras classes ou em outras prioridades da saúde. Você sabe que quando saiu a notícia, quando foi, o ministro tomou a primeira decisão liminar e agora que está sendo mantida pelo plenário, eu fui conversar com o deputado Alexandre Padilha, que foi o relator, foi ministro e tal. Ele faz uma estimativa bem menor de custo e ele dá, o que ele explica é que assim, não, é um custo que dá para ser absorvido, mas efetivamente dá para perceber que não foi apontada uma alternativa, seja os 70 bilhões, seja os, acho que é 16 bilhões que ele fala. O que os parlamentares chegaram na conta recuperar foi de 12 bilhões e 300 milhões. Isso. O que na prática... 12 bilhões e 138 não milhões. Não é isso, é muito maior. E não é só isso. Nós temos que saber essa heterogeneidade, de onde vai ser esse dinheiro. E as entidades filantrópicas, os hospitais públicos, as universidades, que hoje estão, infelizmente, fazendo parte de rachadinha. Então, é tudo. Então, existem prioridades, sim, o enfermeiro, o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, são classes que merecem ser valorizadas como outras, dentro de estudos aprofundados e, mais uma vez, a informação chegando para a população. Eu sou uma defensora da enfermagem. Eu quero que todos sejam valorizados dentro dos princípios constitucionais que vão assegurar jurisprudência, descentralização, e esse profissional tem que receber esse salário sem que isso resulte em redução do número de leitos, redução da jornada de trabalho e piora da qualidade de saúde, que nós já estamos sofrendo há muito tempo. É a sensação que dá que faltou debate. Né? Claro. Aliás, Thaís Arbex, esses argumentos que foram colocados aqui pela doutora Ludmila Ajar são parecidos com algum dos argumentos dos ministros também que votaram pela suspensão, pela manutenção dessa suspensão? Sim, doutora Ludmila nos deu uma aula de como fazer política, mas no voto do ministro Gilmar Mendes, ele destaca exatamente esse ponto. Ele fala do custo para o serviço público, para estados e municípios, mas ele também fala no setor privado. Ele diz que parece imprescindível que um piso nacional como esse que se ensaia leve em consideração as diferenças sociais e econômicas que existem entre as regiões do Brasil. Ele cita, por exemplo, que o mesmo piso que pode ser insuficiente aí em São Paulo, no estado de São Paulo, pode ser impraticável com a realidade do mercado de outros estados. Então, o que a gente pode deduzir desse julgamento? Que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal está evitando excesso de judicialização lá na frente, quando, de fato, esse piso estiver implementado no setor público e no setor privado em todo o país. Thaís Arbex, muito obrigado por sua participação hoje aqui no CNN Arena Eleições, porque o nosso tempo já está acabando. Quero agradecer também Yuri Pita. Doutora Ludmila Ajar, esse espaço, sempre que a senhora quiser ocupá-lo, estará aberto. Muito obrigado, viu? Obrigada minha amiga Thaís também. Um grande beijo para vocês, sempre fazendo considerações importantes. Eu acho que o mais interessante é a gente se unir, pessoas de responsabilidades diferentes, profissões diferentes, mas nós queremos o bem do Brasil, ainda mais nesse momento que nós temos a chance de, com o nosso voto, mudar a história, melhorar a história do nosso povo. Eu quero aplaudir a doutora Ludmila, porque eu já citei ela em um monte de artigos e comentários, estou tendo essa honra de fazer o programa com ela, uma lucidez impressionante, já falou tudo sobre o assunto, nem preciso comentar mais. Eu só sintetizo que é muita demagogia para pouco dever de casa. Tudo isso que ela falou, estudo de impacto, dá muito trabalho e político não quer ter trabalho. Obrigado, Felipe Moura Brasil, Raquel Landim. E, pessoal, lembrando que daqui a pouco, logo depois das 8 da noite, tem também pesquisa Datafolha para a Presidência da República. Você vai acompanhar esses dados e análises aqui na CNN Brasil. Muito obrigado por sua companhia até aqui. O CNN Prime Time de hoje vai terminando. CNN, você por dentro de tudo, mas a gente te espera amanhã. Uma ótima noite. Tchau. CNN Prime Time.